Em novembro de 1982, uma música começou a tocar nas rádios americanas. Não era rock, não era soul, não era funk, era algo que ninguém conseguia classificar. Em 6 semanas, o álbum estava no número 1 das paradas. Em 6 meses, havia quebrado todos os recordes de vendas da história da música. Em um ano, havia mudado para sempre a forma como o mundo ouvia, assistia e sentia música. Mas para entender como esse álbum foi feito e o que ele custou, você precisa voltar a 1980, a um Grammy que Michael Jackson não ganhou. E há uma frase que ele disse em silêncio, olhando para baixo da parede. Off the Wall havia sido lançado em 1979. Produzido com Quincy Jones, o álbum vendeu 8 milhões de cópias e foi aclamado pela crítica. Era um sucesso enorme. Para qualquer artista do planeta seria motivo de celebração. Para Michael, não foi suficiente. No Grammy de 1980, Off the Wall foi indicado a apenas uma categoria, melhor vocal pop masculino, e não ganhou. Michael ficou em silêncio quando soube. Não era arrogância, era determinação. E havia uma diferença enorme entre as duas coisas. Em 1981, Michael e Quincy Jones entram no Westlake Recording Studios em Los Angeles. O processo era diferente de tudo que existia na época. Michael não chegava ao estúdio com músicas prontas. Ele chegava com sons, batidas que fazia com a boca, melodias que cantarolava no meio da madrugada, ideias que anotava em qualquer papel que encontrava. Michael criava músicas inteiras cantando cada instrumento separadamente. O baixo, a bateria, os metais, a melodia, tudo saía da boca dele antes de chegar a qualquer instrumento de verdade. Billie Jean começou como uma linha de baixo que Michael cantarolou para Quincy às 2 da manhã. Quincy achou estranha. Michael insistiu. E ela se tornou um dos maiores hits da história. Beat It surgiu de uma vontade específica de Michael. Ele queria fazer algo que tocasse nas rádios de rock, um território que nenhum artista negro havia conquistado. Ele contratou Eddie Van Halen, guitarrista da banda Van Halen, um dos maiores nomes do rock americano, para fazer o solo. Van Halen foi ao estúdio sem cobrar nada. Disse que era um presente. Wanna Be Starting Something havia sido escrita anos antes, guardada em uma gaveta, esperando o momento certo. E então havia a faixa título. Michael queria um videoclipe diferente. Não queria uma gravação de show, não queria imagens do estúdio. Ele queria contar uma história. Contratou John Landis, diretor de Um Lobisomem Americano em Londres, para dirigir. O orçamento foi de $500 mil. Na época, o videoclipe mais caro já produzido. Foram 3 semanas de filmagem. 89 dançarinos caracterizados como zumbis. Maquiagem que levava horas para ser aplicada. E Michael no centro de tudo, dirigindo, ajustando, corrigindo cada detalhe. O resultado foram 14 minutos que mudaram a relação entre música e imagem para sempre. Quando a MTV se recusou inicialmente a exibir o clipe, numa época em que a emissora praticamente não exibia artistas negros, a CBS Records ameaçou retirar todos os seus artistas da grade. A MTV recuou. Thriller foi transmitido pela primeira vez em dezembro de 1983. Em uma semana, havia sido assistido mais vezes do que qualquer outro clipe na história da emissora. O álbum ficou 37 semanas consecutivas no número 1. Vendeu 70 milhões de cópias. Lançou 7 singles. E todos os 7 chegaram ao top 10 das paradas americanas. Algo que nenhum artista havia feito antes. Algo que nenhum artista fez depois. No Grammy de 1984, Michael Jackson ganhou 8 prêmios em uma única noite. Beat it! Michael Jackson, songwriter, Billie Jean. Billie Jean, Michael Jackson. And Beat It? Yes, Beat It, Michael Jackson for Best Rock Vocal Performance, male. Quincy Jones and Michael Jackson. And the producer of the year is... Yeah, babe. Check it out. Come on, what do you got? What are you looking at? What we got?
Quincy Jones and Michael Jackson. And the winner is Michael Jackson. And now the time. Yes, the record of the year is, she said, beat it, Michael Jackson. Um recorde que durou mais de 2 décadas. Quando subiu ao palco pela 8ª vez naquela noite, a plateia estava de pé. Michael olhou para a sala e por um segundo, apenas um segundo, pareceu não saber o que fazer com tudo aquilo. Num especial de TV comemorativo dos 25 anos da Motown, Michael estava no palco com os irmãos. E então começou Billie Jean, e no final da apresentação ele deslizou para trás como se fosse mágica. A plateia ficou em silêncio por um segundo, depois veio o grito. Michael não havia inventado o passo do zero. O movimento existia no funk americano desde os anos 70. O que ele fez foi diferente. Aperfeiçoou, isolou, tornou o movimento tão preciso, tão limpo, que parecia mágica. Com o Thriller, Michael se tornou a pessoa mais famosa do planeta. E isso significava que ele havia deixado de ter uma vida normal, para sempre. Não conseguia sair à rua, não conseguia ir a um restaurante, não conseguia entrar numa loja. Em 1987, Michael lança Bad. Vende 35 milhões de cópias, 5 singles consecutivos no número 1, outro recorde histórico. A turnê mundial visita 15 países. Arrecadou um total de 125 milhões de dólares americanos, conquistando 2 novas entradas no Guinness World Records, a turnê de maior bilheteria da história e a turnê com o maior público presente. Por qualquer medida racional, Michael Jackson estava no topo absoluto. Mas enquanto o sucesso crescia, a imagem era desmontada. As cirurgias viravam manchete. O vitiligo, diagnosticado em 1984, era tratado como escândalo. História após história inventada criavam a imagem de alguém perturbado. A imprensa o chamava de Waco Jacko. Michael odiava esse apelido. Em 1988, Michael compra uma propriedade de 1.100 hectares na Califórnia, paga 17 milhões de dólares e a transforma no Neverland Ranch, o lugar onde Peter Pan vivia, onde ninguém crescia, onde a infância nunca acabava. Parque de diversões, zoológico particular, cinema privado. Michael estava tentando construir com dinheiro aquilo que nunca havia tido de graça. A infância que Joe Jackson havia tirado dele. Havia algo em Michael que as pessoas nunca conseguiram entender completamente. Uma afeição genuína por crianças, não como algo estranho, mas como alguém que nunca havia sido criança e que encontrava nelas algo que o mundo adulto havia tirado dele. Ao longo dos anos, mais de 40 mil crianças visitaram o Neverland, vindas de hospitais, abrigos e comunidades carentes. Michael pagava tudo do próprio bolso: transporte, alimentação, entretenimento, sem patrocínio, sem divulgação. Um dos casos mais conhecidos foi o de Ryan White, um adolescente americano que contraiu AIDS através de uma transfusão de sangue e foi expulso da escola por isso. Quando o mundo virou as costas para Ryan, Michael foi um dos primeiros a aparecer. Visitava o garoto regularmente, pagou parte do tratamento, e quando Ryan morreu em 1990, Michael estava no funeral. Em 1992, Michael fundou a Heal the World Foundation, uma organização dedicada a melhorar a vida de crianças ao redor do mundo.
A fundação enviou milhões de dólares em medicamentos e suprimentos para crianças em zonas de guerra. Doou para hospitais em países em desenvolvimento e financiou programas de educação em comunidades carentes. É impossível falar sobre o Neverland, sobre as crianças, sobre essa parte da vida de Michael, sem reconhecer que essa mesma afeição seria usada contra ele. Que o mundo que não conseguia entender esse lado dele escolheu a interpretação mais sombria possível. Mas isso é história para o próximo episódio.